Já já a gente te apresenta, já. Beleza. Os alunos estão chegando. O professor Paulo Gomes já está aqui também. Vamos ver quem está entrando. Eduardo, Gleide, Carol, Lilian, Jefferson, Igor, Ana Lúcia, bem-vindos. Bem-vindos. Oi, oi. Pessoal, a gente aguarda só uns minutinhos, ver se as pessoas entram aos poucos. E o chat, se vocês quiserem comentar alguma coisa, o chat está aqui disponível para vocês. E ao final dessa nossa conversa, porque é uma grande conversa, quem quiser, ao longo da nossa conversa, pode comentar aqui no chat, e eu vou tentar responder à medida do possível, mas ao final a gente abre para uma discussão aí, para uma conversa. É mais uma conversa, né, pessoal? Aqui a gente vai trocar figurinhas sobre essa área que nos encanta tanto, que é o design de interiores, tá bem? Olha, tem um gatinho ali em cima, eu acho, Fábio. Tem. Aliás, tem Tem uma um grande chance, tem uma gatinho. grande chance de ter gatos passando aqui na frente da E eles câmera. participarão. Sempre acontece. Agora, uns 10 minutos atrás, eles resolveram dois virem aqui e ficarem se esfregando no canto do notebook. Ótimo. Participaram da nossa conversa. Olha lá. É, Agora eles estão quietinhos. agora tá na hora do cochilo, mas já Do já eles animam. cochilo. Gui, bem-vindo, Gui. Chante, bem-vinda. Érica, Luiz. Fábio, você vê os comentários, você não conseguirá responder por chat, mas se você conseguir acompanhar aí os comentários, você consegue? Não, aqui tá dizendo que só para os membros da Ah, equipe. tá bem. Então, eu Vocês vou vão ter que acompanhando aqui o chat, e aí qualquer coisa, se for algo pontual, e a gente já vai, coloco para você, vai me tá bem? contando que eu não tô Vou te vendo. contando. E aí, pessoas também sintam-se à vontade para falar, e por mais que o Fábio não consiga ver o chat, será transmitido, tá bem? Pessoal, a nossa conversa aqui, vocês me ouvem bem? Sim? Para que eu não comece a falar. Sim, ok. Para que eu não comece a falar e a coisa não role. Vamos lá. Pessoal, a nossa conversa, né, na verdade é um bate-papo sobre design de interiores, e a gente resolveu trazer dentro desse campo diverso uma discussão que fala, né, porque esse subtítulo que, que fala sobre, deixa eu ver aqui, que eu vou voltar lá, aí, ok, agora vejo quem está na sala. Pronto. Pronto, pronto. Agora sim, agora estou vendo o chat também. Dentro dessa nossa conversa, um pouquinho, porque esse subtítulo, né, além do mobiliário, e esse subtítulo é muito em função do nosso ato de projetar. Uma vez que a gente fala em design de interiores,
E aí, design de interiores, muitas vezes, para quem começa a se aventurar pela área, né? E aqui a gente tem muitos alunos, alguém do técnico do curso livre, né? E começa a tatear esse campo do design de interiores, começa principalmente por referências, imagens, e aí esse além do mobiliário é trazer um pouco desse discurso que acho que o microfone ligado. Ver com o microfone ligado. E tem um discurso, inclusive, do Fábio. Ana Paula. Oi, Lina, desculpa, eu ativei o mudo sem querer. Tava ativando o mudo para melhorar o áudio agora, aqui, eu ativei o seu sem querer, me perdoa. Já, imagina, que isso, já estou liberada aqui, eu fico atenta. Tá bom. Obrigada, Paulo. Imagina, eu pedi para os outros que não estiverem falando, para não ter ruído, para ir deixando o microfone desligado, e aí conforme for conversando, aí vai ligando o microfone, fica melhor assim. Perfeito. E eu consigo, à medida com que o pessoal entra, eu consigo habilitá-los também, né? Isso. Que aparece aqui para mim também. Tá bom. Só para a gente entender essa logística, tá, pessoal? Como que é uma logística. Obrigada. Então, não sei até onde vocês me ouviram, só para a gente alinhar um pouco essa nossa conversa, né, dentro do campo variado aí do design de interiores, esse além do mobiliário vai nesse sentido de que quando a gente tenta entrar ou conhecer um pouco mais sobre essa área, a gente traz não só referências de imagens de projeto, mas a gente também tem como protagonista muito desses elementos são os próprios mobiliários, né? Os grandes componentes desses espaços partem principalmente desse mobiliário. E aí a gente vai trazer um pouco aqui nessa conversa a importância desse mobiliário e o que mais faz desse design de interiores, né? O que faz mais como complemento, o que vem complementar a esse mobiliário, no sentido dessa discussão mesmo do projetar. Aqui, com relação aos nossos cursos e o design de interiores e o gatinho, que eu acho fantástica essas intervenções, porque isso faz a relação humana, e é isso que a gente vai trazer aqui, né? Se não tiver isso, a gente não está falando de ser humano, a gente não está falando de relações, a gente não está falando de espaços. Claro que a gente traz muito nos nossos cursos aqui do Senac, né, e especificamente eu falo do curso de pós de design de interiores, o quanto a gente quer trazer essa relação do ser humano e do espaço, né? Não é o espaço hermético, muito pelo contrário, é o espaço que discute essa relação, é o espaço que cria sensações. Então, enquanto a gente traz apenas uma referência imagética, uma imagem como algo que nos traz uma sensação, como que a gente cria essa sensação a partir dos nossos projetos? Então, essas relações são muito discutidas, e aqui a gente vai tentar trazer um pouquinho, claro, linkando alguns desses conceitos e trazendo essa discussão para que vocês também participem. E aí, o Fábio Frutuoso, o arquiteto Fábio Frutuoso, junto com seus gatinhos, participarão da nossa conversa sem o menor problema, e eu vou só me apresentar rapidamente para que o Fábio faça depois. Meu nome é Ana Paula Coelho de Carvalho, sou professora, docente e coordeno o curso de pós-graduação de Design de Interiores aqui no Senac Lapa Tito, e trago aqui para vocês, né, sou arquiteta, trago um colega de turma da minha, né, da FAO, então fiz mestrado, me bacharelei em arquiteta na área de arquitetura e design, dentro da Faculdade de Arquitetura de São Paulo. Sou especialista em design de interiores por esse mesmo curso no qual coordeno hoje pelo Senac, e trabalhei durante muito tempo
com arquitetura de interiores, não só corporativos, como residencial também. E hoje, há 10 anos, eu me dedico à carreira docente, na graduação e na pós-graduação. E eu vou deixar para que o Fábio também se apresente um pouco da sua experiência, que é uma pessoa muito querida, é um arquiteto qual os projetos me identifico muito, e eu quero que ele fale um pouquinho dele. Vou deixar que ele se apresente. Fábio. Valeu, Ana. Então, boa noite a todos. Eu, como introduzido aí pela Ana Paula, Fábio Frutuoso, né? Sou arquiteto, me formei junto com a Ana, já estou há 16 anos trabalhando com um projeto de arquitetura, né? Saí da faculdade e fui trabalhar em escritório de arquitetura. Trabalhei durante 10 anos com um escritório, né, com o qual eu colaborei, e já há 5 ou 6 anos me dedico exclusivamente aos meus projetos, ao meu próprio escritório, e aí teve um período aí em que eu estava com um pé lá e um pé cá, né? Mas trabalho, enfim, desenvolvo todo tipo de projeto. Durante algum tempo fiz projetos, né, um pouco maiores. Um dos projetos que a gente fez em colaboração com outro escritório, que talvez seja o mais famoso, foi a reforma do MIS, né, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A gente desenvolveu alguns projetos de reforma para algumas unidades do SESC, né, o SESC Consolação, o SESC Bertioga, SESC Pinheiros, e a gente tem uma atuação muito forte em projeto residencial, né. Em projeto residencial tem muito essa coisa, né, do pensamento, né, de interiores, de um jeito muito presente, muito forte, né, e de um jeito muito mais desafiador do que né, em espaços públicos ou espaços de uso comum, né, porque tem o cliente, né, na equação, né. Fechei meu áudio agora sem querer também. E o que eu acho interessante, e o Fábio vai, inclusive, enfatizar isso nos projetos dele, né, esse discurso do macro, né, Fábio, e como isso é quase um método, né, e aí aqui para os alunos, como que a gente cria os métodos ao longo dos anos, né, e a gente vai se identificando com os métodos dentro das ferramentas e possibilidades de trabalho, e dentro das condições, inclusive, das tipologias de projeto que nos chegam. Então, há uma adaptação, né? Não que permanecemos sempre nos mesmos métodos de trabalho, mas o Fábio tem um discurso muito interessante que a gente vai abordar aqui, com relação a esse método que ele construiu, e aí cada um de vocês, imagino, ao longo dessa carreira e da formação de vocês vão identificando métodos, principalmente na questão do design de interiores. Nesse sentido, também, é interessante trazermos essa discussão do design de interiores, enquanto a arquitetura é algo mais perene, né? E aí eu até faço uma distinção, o que dois arquitetos estão falando aqui, falando de interiores, para designers de interiores, o quanto isso nos contamina, e é justamente nessa caminhada profissional que tivemos, né? Eu trabalhava muito tempo com projetos industriais, grandes indústrias, galpões, especificações, obras de um ano, né? E aí as coisas vieram no outro sentido, porque eu sempre fazia o interior da sala, né, do trabalhador na indústria, fazia o macro, fazia o micro, e aí a especificação da recepção, e aí eu acabava me identificando e fui também construindo um discurso próprio, nesse sentido que eu quero que vocês também coloquem as experiências de vocês aqui para a gente, né, e não só dúvidas, experiências, essa troca mesmo, porque não há uma regra, e é muito difícil, como docente de projeto eu falo isso, é muito difícil ensinar projeto. O que a gente vai falar aqui é na construção de um pensamento de espaços de interiores. Como que a gente constrói isso? Porque ensinar projeto tem um discurso muito grande, né? Que envolve esse método, envolve experiência, e a gente sempre falava na faculdade, né? O arquiteto só se torna arquiteto depois de 50 anos de profissão, porque a cada dia a gente constrói, né? E aprende,
entende. Então, para nós, né, eu como docente e o arquiteto Fábio, a gente vai construindo esse nosso repertório, e aí imagino que para vocês também seja uma experiência muito interessante estar em contato com esse campo do design de interiores, porque é uma construção a cada momento, a cada referência, a cada projeto. Eu vou aproveitar aqui e trazer um pouquinho nessa fala. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Acho que o Paulo consegue admitir as pessoas aí, não sei. Vocês veem minha tela? Sim? Sim. Então, só para a gente trazer um pouco dessa nossa conversa, né, rapidinho. Além do mobiliário, o que a gente quer dizer além desse mobiliário, né? Quando a gente fala em design de interiores, quando a gente fala em planta, essa questão da planta, da vista superior, será que design de interiores, será que é isso? Será que a gente começa por aqui? Será que a gente termina por aqui? Como que é isso, né? E aí, além do mobiliário, eu coloco aqui só uma cutucada, né? Que mobiliário é esse? O que é isso? O mobiliário do canto esquerdo, que ele é um protagonista, ele se transforma, ele é multifuncional, ele mesmo cria o espaço, então ele não precisa do espaço enquanto suporte, e do lado direito um outro mobiliário com múltiplas funções, onde a pessoa dorme dentro do armário, né? Como que a gente questiona esse mobiliário, como que a gente constrói algo nesse sentido, a partir de algumas referências que vocês próprios nos trazem. Aqui, então, rapidamente, só para que a gente deixe claro que a gente está falando de design, apesar de sermos dois arquitetos falando de design, né? E aí, esse design como resultado de um processo cujo resultado é marcado por diversas condições, não somente criativas, mas também de decisões. É uma disciplina que não somente engendra realidades materiais, mas que também cumpre uma função comunicativa. E a gente vai falar aqui dessa função comunicativa do design, dessa relação de materialidade, o quanto a gente transmite, né, essa materialidade a partir da comunicação. Como que a gente se comunica? E aí aqui uma distinção com a arquitetura, um sistema de comunicação não verbal, realiza uma conversa com os homens por meio de diferentes signos e faz analogia como a música, a literatura, palavras, né, um monte de relações aqui. Então, se a gente fala em projetos de interiores, e aí, não só além do mobiliário, mas além do layout, o que é o layout quando a gente fala em layout, né? Será que é só esse desenho que a gente indica? Aqui abre uma porta, aqui tem um sofá, tem uma mesa. Será que o layout, quando a gente tem a diretriz para esse momento inicial, a gente entende, nós entendemos a condição que representa essa pia, a condição que essa mesa está no meio da passagem, a dimensão desse sofá, o material que isso, né, vai ser construído. Será que todas essas condições que envolvem o layout está claro quando a gente começa a desenhar isso? Então, esse desenho aqui, né, é um código, é uma maneira de expressar. Agora, se a gente fala em projeto de interiores, a gente está principalmente estabelecendo essa relação de espaço e ser humano. E nesse sentido a gente vai discursar a nossa fala, né, e esse nosso bate-papo aqui, principalmente, a relação do espaço e do ser humano, onde envolvem, sim, funções, né, é difícil alguém chegar para um profissional e falar, olha, eu quero uma cozinha, né? Cozinha é para cozinhar, né? Agora, eu preciso dessa cozinha para quê? De que forma? Então, quais as necessidades que eu preciso nessa cozinha? Né? Se é cozinha, a analogia que a gente faz é o ato de cozinhar. Agora, além disso, quais as necessidades envolvidas? Né? As pessoas comerão nesse ambiente que alguém chamou de cozinha, e aí, quais as dimensões que eu
tenho e o que eu preciso? Quantas pessoas comerão nessa cozinha, né? E será que comporta? Onde que ela está situada dentro do meu apartamento, da minha residência? Ela é passagem para ir para a área de serviço? Eu consigo um acesso direto para a área exterior? E então essas relações todas, não só com relação ao espaço, ao ser humano, a gente vai construindo ao longo do nosso projeto de interiores. E aí, né, a relevância de trazer esse assunto de interiores, de projeto de interiores, com relação a os dados, essa crescente, né, enquanto 2018 houve uma queda de lançamentos no mercado, 2019 a coisa, né, a tendência aí, o que falam, os dados de mercado indicam um crescimento. E crescimento, e aí a gente vem questionar agora, num outro momento de isolamento, né, uma tendência que reflete uma mudança de comportamento por parte do consumidor de imóvel, essas mudanças que, principalmente eu em função do social, do cultural e do comportamental, como que a gente as discute e as trata agora nesse isolamento social? É um isolamento social adaptado? E esse agora? O que é esse agora? O agora é o agora temporário ou é o agora permanente? E o que vem depois? Então, essas relações, né, e a gente está falando aqui de mudanças sociais, culturais e comportamentais, elas interferem como protagonistas, inclusive, quando a gente começa a definir e pensar os espaços. Nesse sentido, novos hábitos de morar, novos conceitos de habitar, espaços mais flexíveis e dinâmicos, né? A gente começa a se questionar como essas residências, e não só residências, se a gente fala em design de interiores comerciais e corporativos também, dentro desse novo normal, será que o novo normal é o mesmo que para mim e para você, né? Ou como cada um está levando esse novo normal, algumas soluções, e quando, independente de ser um profissional da área, quando a gente apresenta uma imagem como essa, é algo bem didático. Então, como que a gente comunica isso e o que a gente quer expressar com isso? Então, aqui, alguns exemplos desses espaços, né, dentro de possibilidades de espaços, como que a gente discute isso e como que a gente constrói o conceito em cima disso, a partir de funções, de necessidades, de dimensões. Então, tudo isso acaba envolvendo o design de interiores. E nesse momento contemporâneo, principalmente, e não contemporâneo só hoje, falando de isolamento social, mas contemporâneo de alguns anos para cá, principalmente tem se buscado espaços flexíveis, práticos e viáveis, nesse sentido multifuncional. Aqui um exemplo de uma solução onde é tudo muito amplo, né? Os espaços, os ambientes, eles se conectam sem paredes, e tem inclusive aqui um home office, né? Uma discussão atual, sim, e inclusive muito perene e pertinente nesse momento de isolamento. O que é esse home office e como é que ele funciona dentro de uma casa hoje, né? Será que a gente trabalha isso como algo adaptado, como algo permanente? Como que essa condição vai se encaixar nas nossas residências daqui para frente? E aí, falando de necessidades, né, esses apartamentos, é até uma provocação agora, esses apartamentos de um dormitório, enquanto muitos dos nossos últimos lançamentos foram ao encontro desse apartamento de um dormitório, principalmente pelo fato, não só dos moradores, né, estarem em algumas dessas condições, claro que aqui são exemplos apenas, solteiros, recém-casados, estudantes, idosos, e principalmente pelo compartilhamento de áreas coletivas. E agora, como que a gente se posiciona enquanto definidores de espaços, uma vez que as áreas coletivas não estão disponíveis? Qual o novo olhar que a gente pode se dar para isso? Nesse sentido, aqui acho que tem algum microfone aberto, fechou, mas
outras imagens, né, para que a gente consiga, então, identificar e estabelecer algumas relações que vão além do mobiliário. Então, trazendo aqui o nosso tema, o além do mobiliário, que tem a ver com cor, tem a ver com luz, com aberturas, com ventilação, com salubridade, com ergonomia. Que questões são essas que envolvem não só o mobiliário, mas estabelece uma condição apropriada para aquilo que nos é solicitado. E por que esse discurso aqui, né, de imagens em 3D? Porque muitos de nós usamos desses recursos, né, e de ferramentas que geram imagens como essas, para que a gente possa passar a mensagem do design de interior. Né? Então, o que a gente quer mostrar com isso? Quando a gente estabelece esse tipo de imagem ou quando a gente define essa forma de apresentação. Será que para o cliente fica claro que isso é um carpete, que esse A é um carpete, que é um carpete de lã, que ao lado é uma sala com taco ou com madeira de reflorestamento? Como que a gente diz as condições e as definições que estão aqui nesse projeto a partir dessas imagens? E aí trazendo um pouco dessa nossa relação do mobiliário. Esse mobiliário, quando a gente fala em mobiliário, que não é só um dos protagonistas dessa história, mas quando a gente traz alguma referência, a gente recebe, principalmente, né, quem faz projetos de interiores, recebe uma referência de alguém que mostra uma imagem e fala, olha, eu gostei desse ambiente, olha, a minha sala pode ser nessa linha, né? E o que a pessoa está querendo dizer com isso? E nós, enquanto profissionais do campo, quando a gente olha aquela imagem, ou quando a gente especifica, será que quando a gente olha e especifica, a gente sabe realmente a história desse mobiliário? Então, nesse sentido, é interessante ter esse conhecimento e esse domínio a partir do nosso projeto e das nossas referências. Por exemplo, essa mesa, né, essa grande mesa aqui, que é a mesa Twist do Jader Almeida, que é um designer renomado, reconhecido, premiado, brasileiro, né? A mesa Twist, ela é de 2015. Quando a gente especifica ou quando a gente toma como referência, a gente sabe da história desse designer, a gente entende o conceito da sua coleção e como que ela vem, né, no ambiente, a gente sabe a dimensão disso para especificar a relação e o conceito dentro da coleção do Jader, né, que tem uma fundamentação, e principalmente esse uso da madeira. E essas duas poltronas, pessoal, será que a gente conhece, né? E aí um cliente traz, fala, olha, eu achei interessante aquilo ali, e aí o quanto a gente conhece isso, o quanto esse mobiliário, ele se faz protagonista dessa história, e o quanto a gente conhece essa característica, né? O quanto essa poltrona, e ambas as poltronas aqui, de autoria de Zanini, né, a poltrona moeda e a poltrona 3, eu acredito, a poltrona moeda é de 2010 e a 3 2013. A gente entende isso dentro de uma coleção e a gente entende isso quando as especificamos para um ambiente, quais as características, quais as dimensões desse material e que conversa que ela estabelece com o nosso projeto. Aqui, então, falando de imagens, falando de interiores e principalmente falando de composição, eu coloquei algumas palavrinhas, né, imagens, então, tratando um pouco desse método de projeto, onde cada um de vocês aí nas suas memórias, como que a gente pode construir esse projeto, estabelecer, né, uma relação, a partir de imagens, como que a gente vê essa imagem e a trata como referência, porque muitas das imagens não nos estabelece uma conexão, então uma imagem em si
ok, mas uma imagem para ser tratada como referência é porque algo nos captou ali, né? Tem uma conexão, tem uma associação que nos agrada. Então, nesse sentido, tratando-se de uma imagem aqui de interiores, né, um espaço interno, se ela se torna uma referência, tem a ver com essa composição. Então, tem a ver com esses elementos que formam essa composição. Então, ela estabelece alguma sensação, ela nos causa alguma sensação. É nesse sentido e nesse discurso que é interessante e principalmente conhecer o design de interiores, principalmente quando a gente fala de referências. Aqui eu trouxe uma imagem, e não sei, né, se os agrada ou não no primeiro momento, a gente vai questionar sobre isso, mas que é interessante porque alguém pode chegar para vocês e falar, olha, que interessante isso, e aí a gente adota algum desses elementos, né, e será que a gente sabe que todos esses elementos, principalmente, né, os elementos protagonistas, que são os mobiliários aqui, não estamos falando do vaso, não estamos falando da espécie vegetal, mas estamos falando, por exemplo, do rack, estamos falando, né, do racktore, estamos falando da poltrona leque, estamos falando da tora e do tapete Bloom, que todos são de autoria do Fernando Jäger, e conhecemos o Fernando Jäger, qual que é a produção do Fernando Jäger, qual que é o discurso e a linguagem dos produtos, né? Será que a mesma pessoa que adota aquela imagem, né, como referência, tem essa imagem também? Esse é um outro ambiente produzido pelo mesmo Fernando Jäger. E aí, estabelecer essas relações, né, compositivas, isso faz parte do projeto de interiores. Aqui, outras referências do Fernando Jäger, né, trazendo para um design mais contemporâneo, a mesinha gravetos, que está aqui no cantinho, a poltrona Félix, as cadeiras espaguete. E essas cadeiras, elas são do final da década de 80, viu, pessoal? Então, que discurso é esse, né, que se torna tão contemporâneo e tão perene dentro da construção de um espaço? A composição, né, a gente entende essa composição de textura, composição de cor, de materiais, e aí, nesse sentido, eu vou pedir permissão para o arquiteto Fábio Frutuoso falar sobre alguns dos seus projetos. Fábio? Vamos lá. Contar um pouco a história desses projetos para contextualizar um pouco essas ideias que a Ana trouxe, né? Então, enfim, essa imagem dessa sala de estar, desse apartamento, já mostra uma situação que é bem curiosa, porque a gente já identifica uma grande mistura de elementos, né? Então, a gente tem aqui à direita um sofá que é dos Alpine, né? Que é anos 50, 60, que é uma peça mais clássica, né? Ali, né, perto da janela, a gente tem uma poltrona Charles Imes, que também, né, super tradicional. E aí, compondo com esses dois elementos, a gente tem aqui à direita um painel gráfico na parede, que isso não é de artista nenhum, isso o cliente trabalha numa agência de publicidade, eles imprimiram essa peça aí, que era um pedaço de um pôster ou qualquer coisa assim, falhou a impressão, iam descartar, ele pegou para ele e trouxe, né? Quer dizer, é um pôster que tem uma presença, né? Mas que não tem uma história, né? Na verdade, não é uma peça, né, pensada dentro de algum contexto, né? E ela era um dos elementos que esse cliente pediu para fazer funcionar aí na sala dele, né? À esquerda tem esse móvel feito sob medida que o cliente já tinha e trouxe de outro apartamento, não foi feito para esse lugar, né? E aí o desafio era como é que compõe esses elementos todos juntos no mesmo espaço, né? Para dar sentido a eles, né? Um dos elementos que foi fundamental aí para fazer essa composição
porque esses itens todos que eu listei eram itens que o cliente já tinha, não foram itens que eu escolhi, né? Uma das poucas coisas que eu escolhi e que foi a peça-chave para amarrar esses elementos foi esse tapete, né? Então, veja só, como um elemento pode ser o catalisador, né? Ou o fermento que faz, né, com que esse monte de ingredientes que não tem nenhum sentido vire, né, um bolo que, de repente, né, tem um sabor que você, né, reconhece. Então, isso dessa imagem para chamar atenção para esse assunto da composição, né, como um item central e um item que ele é um processo, né? Ele vai acontecendo conforme você vai tendo definições, né? Você vai tendo escolhas, né? Sejam suas ou sejam elas impostas, né? Por exemplo, a janela estava lá, era uma definição, eu não tinha como mudar a posição da janela, né? Assim, os outros elementos trazidos para esse projeto. E como é que a gente interfere nisso e compõe com isso, né? Pode passar para a próxima imagem, Ana? Vai me avisando. Esse projeto aí é uma reforma de um apartamento antigo dos anos 70, que a gente modificou completamente a planta dele, né? Então aí é uma outra vista que mostra essa composição, né, super inesperada desse pôster meio pop art atrás dessa poltrona, né, dos Alpine aí, e no meio tem essa mesinha que eu acho que é da OPA. É uma mesinha de um design acessível, super neutra e que no fim das contas conversa com o conjunto, né? Nessa imagem vocês conseguem ver aqui à esquerda o pôster novamente e o sofá, né? E aí tem essa estante que ela fica um pouco na passagem da entrada da casa, né? A porta de entrada está bem aqui à direita. Você entra na casa, tem aqui o lugar onde pendura a chave na parede, e aí tem essa estante, como se fosse não é exatamente um hall, porque não tem um fechamento, mas é uma passagem de entrada, né? E também era uma estante que o cliente já tinha, é uma estante da OPA Design, né? Também um design acessível, uma peça que não tem uma coisa, né? Então uma peça bem neutra, mas que tem esse elemento dos pezinhos palito, né? Fazendo de novo referência aos anos 60, o cliente já tinha esse elemento. E aí a gente, né, define a posição dela e aí, por exemplo, traz esse cachepô à direita, né, que é feito por um artesão e tal, que a gente foi lá e, enfim, escolheu essa peça para compor aí com esse conjunto e tentar, né, amarrar os elementos, né. E o que é interessante também, né, como a gente está falando de imobiliário, de espaços e construção, teria, né, uma divisão muito clara, não só pelo piso, né, mas de pé direito, aqui de um espaço à direita, de um espaço à esquerda, e a posição desse mobiliário aqui, juntamente com a outra, né, peça à direita, esse cachepô, eles se estabelecem uma relação onde a passagem de um ambiente para o outro, ele é muito fluido, né? Enquanto poderia, se esse mobiliário não tivesse aqui, a marcação desse piso seria muito mais rigorosa. E essa fluidez dos espaços, né, independente de ser funções ou não, ela é dada por uma questão de localização desse mobiliário, é um mobiliário neutro, né, onde estabelece-se relações pessoais aqui, então essa fluidez é muito louvável pela escolha da posição desse móvel e pela relação que esse móvel estabelece com os demais elementos compositivos. Exatamente, aí a gente tem, aqui à esquerda, a gente está vendo de novo o mesmo cachepô. Então a gente está agora de costas para a sala e olhando para a cozinha, vendo ali a porta de entrada. E aí essa imagem é legal porque aquele armário azul que tem ali atrás é um mobiliário que eu desenhei especialmente para esse projeto. Ele é uma peça multifuncional,
porque ela, nessa face que a gente está vendo, ela tem armário em cima, armário embaixo e um aparador no meio, né, uma espécie de nicho. Entre a parte azul e a porta de entrada, a gente tem uma porta branca ali, que tem uma vegetação em cima, né? Essa porta oculta o acesso à lavanderia, que eu escondi com essa porta, né? E à direita é a cozinha, né? A cozinha é um corredorzinho, e então nas costas desse armário azul, né, a gente tem de um lado o acesso à lavanderia, e aí tem um armário alto, né, bem aqui atrás desse nicho, e pela direita, atrás desse armário, é onde fica a geladeira, né? Então, na verdade, esse elemento, ele faz a divisão entre a lavanderia, a cozinha, e ele cria uma face, né, uma fachada aqui para o lado da sala de jantar, criando um uso que integra ele ao espaço, né? E a gente escolheu essa cor azul justamente porque, né, na sala a gente já tinha aquele aparador azul, que era um móvel que o cliente trouxe de outro apartamento, como eu disse, né? E como a gente já tinha esse elemento azul, eu repeti o elemento azul aqui para tentar, né, compor essa continuidade do ambiente, né? Quer dizer, apesar de eu ter um piso diferente aqui, de eu ser inclusive um outro cômodo, né? Como está tudo integrado, a gente de fato vê, né, o azul ali, o azul aqui, e a gente cria essa sensação, ilude o olho, né, cria essa sensação de que é um ambiente, né, todo amarrado, né. E aí, de novo, né, o mobiliário funcionando não só como mobiliário, porque ele não é só armário, né, ele é armário, ele é fundo, ele esconde, ele divide, né, ele divide ambiente, ele cria sensações, então essa relação, né, não só aqui, inclusive as cadeiras, né, eu tinha falado de cadeira, então agora aqui temos 4 cadeiras, né, Exatamente. vazadas. Exatamente a espaguete que você mostrou agora há pouco do Espaguete. Fernand Jäger, a mesa também é Fernand Jäger, e as cadeirinhas da ponta são a formiga. As formigas, né? E aí esse discurso de linguagem, né, trazendo uma coesão dos elementos, torna-se muito agradável para esse ambiente. Inclusive o lustre, pessoal, aqui falando de década de 60, década de 70, né, remetendo a isso, não sei se o cliente já tinha ou não, mas para quem faz interiores já começa a trazer aí as referências, né, de períodos. Exatamente. Então, esse apartamento tem toda essa conversa meio retrô, né? Então, os períodos podem não estar exatamente, né, no mesmo timing, mas é isso, tem esse ar, né, que a gente construiu aí. E aqui é a visão, né, da cozinha. Então, aqui na imagem da direita, né, do meio, a gente vê o armário azul aqui, né, para a gente conseguir se situar. E aí a gente acessa a cozinha, que não tem porta, né? E aí o grande armário da cozinha aqui de novo. A gente usou a cor, né, amarelo, que é uma cor que era muito comum nos armários dos anos 60, 70, né, lançamento de fórmica, essa coisa de, né, mobiliário colorido e tal. A gente usou a cor para a gente conseguir continuar no mesmo diálogo dessas referências, né, retrô que a gente tem, né, aparecendo tanto no lustre quanto no mobiliário da sala, né. Vocês estão vendo a minha imagem? Não, aqui... Foi para o primeiro slide, Ana. Vamos lá. Aí, voltou. Ok. Pode ir para a próxima. E essa é a planta desse apartamento, né? Não, é de outro apartamento. Esse é do Augusto. Esse é o apartamento Augusta. Esse a história é outra, né? Também é um apartamento dos anos 50 e 60, que a gente vê, né, ali à esquerda, em cima, a portinha de entrada do apartamento. Então, a planta original era essa. Você abria a porta, tinha um grande corredor que levava até uma sala de estar e jantar que dividia o espaço, né? A gente tinha um dormitório maior e um menor, ambos dividiam o uso desse banheiro que fica bem no meio da planta, né?
E aí, lá perto da porta de entrada, né, super segregado do resto da casa, tinha uma cozinha com um espaço mais ou menos grande, mas com uma área funcional super pequena, né? Veja o tamanho da bancada ali. E que acessava uma lavanderia, que era uma varanda, né? Daquelas que não tem janela nem nada, em que cabia um tanque, ponto final, e um banheirinho de empregada lá no cantinho, né? E aí, a reforma que a gente propôs para esse apartamento, no próximo slide, foi em laranja aí, demolir todo esse miolo do apartamento. A gente botou tudo abaixo, né? Para, no próximo slide, mostrar que a gente construiu um núcleo, né? Hidráulico bem no meio do apartamento, né? Então, na hora que você entra no apartamento agora, você tem um pequeno lavabo no lugar onde antes se acessava a cozinha. Na sequência, a gente criou uma lavanderia, que é, na verdade, um armário escondido nesse corredor de acesso, né? E aí a gente chega a uma cozinha, que a gente conseguiu fazer ela integrada com o balcão, né? Comunicando diretamente com a sala e dando uma super, né, arejada e construindo essa sensação de amplitude, né? Porque a gente diminuiu, né? A gente aumentou o espaço entre as paredes, então você tem sempre a sensação de que as coisas são maiores, né? A gente eliminou um dos dormitórios e então a gente conseguiu fazer a sala de jantar e a sala de estar como um ambiente contínuo e ambos ambientes, né, acessando as janelas e tendo luz natural. E aí a gente... E uma coisa que eu queria, que me chamou muita atenção nesse projeto, né, é que esse projeto já é pensado para o período de isolamento, pessoal, porque sem querer eles fizeram uma relação espacial aqui de condição de uso que atende perfeitamente ao que nós estamos, né, e muitos de nós estamos tentando nos adaptar agora, porque a pessoa entra e já tem um lavabo aqui logo na chegada, né, e já tem uma lavanderia escondida onde a gente pode deixar as roupas, né, nas quais a gente fizemos as compras e tudo, aqui já deixa a peça que vai entrar e ir para casa, e já deixa a comida aqui na cozinha, e tudo fazendo a higienização, para depois ir para a área social. Então, esse apartamento, com certeza, o proprietário dele não está nem um pouco, né, se adaptando, ele já vive na condição de salubridade que o isolamento nos requer. Inclusive é engraçado, porque quando a gente fez esse lavabo, o cliente pediu para pôr um chuveiro, né? Porque ele queria, enfim, tinha namorada, então, enfim, às vezes ele estava atrasado, tinha que tomar banho, a namorada ainda estava tomando banho, então, para não rolar briga, ele pediu esse segundo chuveiro, mas pequenininho, só para caso de emergência, né? E eu falei com esse cliente algumas semanas atrás e ele me contou que ele está usando esse lavabo, então ele chega e faz exatamente isso, já toma banho neste lavabo e na hora que ele acessa o apartamento ele já está, né, higienizado. Devidamente higienizado, isso exatamente. Mesmo. Então a gente tem essa área comum aqui, né, da sala de jantar e da sala de estar, e aí a gente criou, né, o quarto separado por um armário, né, originalmente a planta era para ter um armário, né. Essa é a imagem exatamente dessa área comum, né, da sala de estar e jantar integrados. E aí a gente acabou usando justamente o mobiliário, né, para fazer a caracterização da ocupação de cada um desses espaços, né. Então, quer dizer, o mobiliário está organizado desse jeito, mas se a gente trocar o mobiliário, trocar a posição, a gente descaracteriza, muda completamente esse espaço, né, da maneira como a gente quiser. Inclusive, isso era uma questão, isso era uma discussão, né, durante o projeto, que eu dizia para o cliente que se um dia ele arrependesse de ter a mesa de jantar lá perto, né, da outra parede, que ele poderia simplesmente inverter a posição da sala de estar com a sala de jantar e não ia afetar absolutamente nada a arquitetura, né? E aí, nesse apartamento, tem essa coisa de que a gente quis construir essas paredes de tijolo, né,
Originalmente a gente queria descascar as paredes, descobrimos que não tinha tijolo para descascar, tinha bloco, era feio, e a gente construiu essa parede, meia parede de tijolo, porque a gente queria essa textura, a gente queria ter essa referência visual, né, dando essa sensação de que era um apartamento, vamos dizer, resgatado, né, dos anos 50. Cascou e encontrou esse tijolo original do apartamento. Era essa ilusão que a gente estava querendo, né? E aqui é a sala de jantar do mesmo apartamento. E aqui é isso, a gente tem esse mobiliário todo, exceto pela mesa de jantar, que, enfim, era uma mesa que a gente fez para esse espaço, né? A gente comprou essa chapa de madeira e produziu ela, mas o resto do mobiliário todo é da loja Alês, e é todo de designers brasileiros. Eu não sei o nome de todos os autores, sei que aquele aparador ali atrás é do Eduardo Bortolai, que é um colega, mas, enfim, é tudo design brasileiro. O sofá também é design brasileiro, e é isso, é uma paleta super neutra, né? Esse mobiliário pode transitar, pode mudar de posição, e ele vai criando percepções diferentes conforme a posição dele, né? E aí a cozinha, né? Então a gente quis fazer um pouco essa brincadeira de que esse bloco do meio, né? Que é esse bloco hidráulico com os banheiros, lavanderia e cozinha, a gente fez ele inteiro preto, né? Então desde a porta de entrada até a cozinha, a lavanderia, tudo preto, né? Até esse cantinho aqui da esquerda onde a cozinha termina, né? Dali para lá, né, o resto, o quarto e o banheiro da suíte não aparece nas fotos, mas eles são brancos, né? Então a gente quis fazer um pouco essa brincadeira visual para fazer essa leitura, né, desses elementos, né? E isso funciona muito bem, porque nessa imagem fica muito claro o quanto essa parede de tijolos, né, se destaca, né, desse bloco central, né? Visualmente a gente consegue criar essa separação e essa hierarquia, né, entre esses elementos, né? Imagina, se fosse tudo branco, por exemplo, você não teria essa leitura de bloco, né? E nesse sentido que eu ia comentar mesmo, Fábio, não só com relação a essa textura, né, que além de cor, ela traz textura, e o quanto isso gera o contraste, uma vez que vocês utilizaram o preto, identificando um bloco, né, como você mesmo colocou, e a iluminação direta e indireta, né, com o concreto aparente. Então, quando a gente coloca essa iluminação indireta, o que a gente quer enfatizar, né? A gente sim gera uma luminosidade, mas é uma iluminação amena, e destaca o que está para cima. Ao destacar o que está para cima e sendo preto embaixo, que não reflete, né? E isso ele camufla muito e enaltece os outros materiais, porque tem aquele discurso da madeira e dos vários tipos de madeira, mas que elas têm uma tonalidade muito parecida, então, não só em tonalidade, mas em linguagem, né? As formas dos móveis, então eles acabam estabelecendo uma relação muito interessante nesse sentido. Exatamente. E tem outra coisa, o mobiliário aí dessa cozinha, né? Ele, na verdade, ele define o que é a cozinha, né? Esse balcão aí é o limite, né, da cozinha. E outra observação sobre a iluminação é como a gente fez ela contínua, né? Então, a própria iluminação vai juntando, dando essa sensação de que os ambientes se juntam, né? De novo, o que você disse agora há pouco da sensação que a gente constrói, né? O olho demora, o olho percebe, né? É a nossa consciência que demora para reconhecer, que demora para reconhecer que o espaço tem essa sensação de continuidade muito em parte por causa da própria luminária que é contínua, né? Que vai juntando tudo. E aqui é outra vista que daí a gente consegue ver a coisa das luminárias, né? Criando essa ilusão de conexão. Então vocês podem perceber, né, que do lado esquerdo a gente tem um dente ali na parede, que é um pilar, que é exatamente onde a gente tinha a parede que ia para o quarto. O quarto, né, na fachada externa, é um pouquinho recuado em relação ao que era a área da sala.
Então tem um dente ali de uns 30, 40 centímetros, a profundidade, né, da guitarra ali, mas a iluminação ilude, né? Essa luminária que ela é alinhada, que ela é retangular, ela ilude o olho e dá essa sensação tanto de profundidade quanto de regularidade, que na verdade o espaço não tem, né? E as luminárias estão alinhadas, né? Então, quando você fala dessa questão de continuidade, né, de estabelecer uma relação entre os ambientes, né, o quanto a gente tira partido dos elementos de composição do espaço para criar as sensações, né? E a sensação de relação entre um espaço e outro, a conversa da linguagem, né, que vocês estabelecem, inclusive aqui por estar mais clara, né, a imagem, ela ser mais dia do que a anterior, o quanto a sensação de amplitude, né, dependendo da luz do dia, não só da iluminação artificial, entender que tem essa relação também do dia, noite e as plantas, né, como que a gente traz isso dentro dessas possibilidades compositivas. Exatamente. E, de novo, a coisa da composição, né? Quer dizer, a gente trabalhou com o tijolo aparente naquela parede de lá, que é oposta àquela parede da entrada que está aqui nas costas de quem está olhando nessa foto. Quer dizer, as duas paredes que fazem os limites externos do apartamento são em tijolo aparente, e aí as outras são todas em cimento queimado, né? E com isso a gente vai criando essa composição de elementos industriais, de elementos mais rústicos, né? E aí a gente, para que isso não se tornasse um ambiente frio, impessoal, né? Aí a gente tem que trazer algum equilíbrio, né? Então, é o sofá com almofada, tem a poltrona com estofado, tem um tapete que tem uma textura mais aconchegante, que tem ali um padrão, um desenho que dá né? Vai criando um pouco uma sensação de uma percepção mais de casa, as plantas, né? A mesinha de centro, né? Que tem lá, uma delas tem um veio de madeira super presente. Então, a gente vai criando um pouco esse contraponto, né? Entre o que é o frio e o que é o quente, o que é industrial e o que é o aconchegante, né? Então, é a coisa de compor, realmente, né? Então, se o cliente queria o tijolo aparente, se eu propus a luminária que era industrial, então como é que a gente, né, equilibra isso na balança? Né? Deixa eu ver se vai. Foi? Não foi? Foi. E aqui é representado o 3D desse mesmo apartamento, né? O que eu acho interessante, né, uma vez que essa é uma ferramenta, né, que muitos nós designers e arquitetos utilizamos para apresentar e para estudar, né, faz parte do nosso processo, inclusive, né, o estudo em 3D e muitas vezes a gente mostra isso para o cliente, quando a gente prepara imagens como essa, né, o que a gente quer dizer, né, aqui fica muito claro, uma vez que é uma vista superior, né, fica muito claro esse alinhamento das luminárias, a composição desses ambientes, a relação entre esses ambientes, a proporção de cada um, isso é bem interessante quando a gente fala de representação e de imagens. Com certeza. Eu achei bom essas imagens aí, porque elas mostram muito essa coisa né, do pensamento que estruturou o espaço, né? As fotos mostram o resultado final e aí mostra um pouco o backstage, né? Como é que foi pensado o negócio. E aqui é uma última imagem que, como o Fábio colocou, uma questão que eu acho bem interessante, né, nesse discurso de composição, por mais que sejam, né, se a gente for, e projeto não é checklist, né, pessoal, se a gente tiver que definir ou descrever alguns elementos, a gente fala de luminárias numa tipologia mais industrial, de tijolo aparente, de blocos e móveis pretos, né, de equipamentos de cozinha inox, de piso com taco, parece algo
muito informal nesse sentido, né, e muito generalista, mas as relações de elementos, elas estabelecem uma identidade, e aqui, né, não é à toa, os próprios cabides, né, quando a gente fala os cabides, onde que estão os cabides, os quadros, os elementos, os objetos pessoais, né, do morador, como que isso começa a fazer parte, ou, né, como a gente diz, né, Fábio, não é o que começa a fazer parte, como termina fazendo parte, né, no discurso Exatamente. final de projeto, né, e o projeto de interiores, ele é muito interessante porque é onde a gente, eu sempre falo para os meus alunos, a gente entrega, o designer de interiores, ele entrega o laço na porta, né, é diferente do arquiteto, mas o designer de interiores, sim, tem esse cuidado, né, essa afinidade com, e não é à toa que o Fábio colocou muito bem no discurso dele, essa proximidade com o cliente final, e tem toda a relevância de saber onde são os quadros, quais são os objetos, fazer essa leitura das necessidades do cliente, não só quando ele chega com um programa muito bem definido, né? Se a gente vai à casa do cliente, entender a representação daquele porta-retrato dentro da composição, ou a representatividade daquele porta-retrato dentro de um campo afetivo, que é muito mais interessante, né? O quanto isso é importante, ou o quanto isso não é importante, né, para ele. Então, estabelecer essas relações são fundamentais para um bom projeto de design de interiores. Exatamente. A grande questão eu acho que é isso, né? O cliente, porque o cliente é quem traz uma parte muito importante da história do projeto, né? É o que faz com que os nossos projetos sempre sejam diferentes uns dos outros e não monótonos. É que o cliente, cada vez é um, né? E, inclusive, o mesmo cliente que pode solicitar mais de um projeto, são tempos diferentes, né, espaços diferentes, então como que a gente interpreta isso, né, como que a gente renova o pensamento dentro dessas novas condições, sendo uma mesma pessoa, e as pessoas evoluem, né, ainda bem também. Exatamente. E aqui é um terceiro projeto, né, em que que é também um apartamento dos anos 50, do lado esquerdo é a planta de como era, né, então a gente tem ali, bem à esquerda, uma sala de estar, né, um grande corredor no meio do apartamento que faz a distribuição para 3 dormitórios, né, o primeiro deles já estava integrado com a sala, fazendo ali um escritorinho, né, que tinha uma comunicação direta com a sala. Bem no meio do apartamento tem essa cozinha péssima, né, olha que planta ótima, que tem uma pia, uma mesa atrapalhando a passagem e um fogão ali que nada encosta em nada. A geladeira ficava nesse outro cômodo vizinho, que era originalmente um quartinho de empregada, e alguém teve a ideia de juntar com a cozinha, e um banheirinho de empregada ali, né? E tem uma entrada de serviço ali, né? Que era um corredor, era uma varanda de serviço que também só tinha um tanquezinho ali numa ponta e um espaço para uma máquina de lavar roupa perto da entrada ali. E aí o projeto desse apartamento foi demolir essa cozinha, né, demolir esse quartinho de empregada e integrar completamente esse terceiro dormitório que já estava mais ou menos integrado com a sala, né, de fato integrá-lo. E aí a gente acabou criando, né, uma cozinha, sala de estar e escritório totalmente integrados, né, o que foi bom e foi ruim, porque o fato de ser bom criou essa amplitude que evidentemente se cria quando tira a parede, né? Mas foi ruim porque a gente não tinha mais parede para encostar móvel, né? Então foi necessário dar um passo atrás e criar uma meia parede para poder encostar. Na planta está mostrando 2 poltroninhas ali fazendo sofá, né, em L. A gente teve que criar uma meia parede ali, porque senão não ia ter fundo para colocar móveis e configurar uma sala de estar, né?
E aí, esse é o resultado, né? Na verdade, ao invés das 2 poltroninhas, acabou virando esse sofá laranja, né? A meia paredinha está bem atrás dele. Mas é isso, quem abre a porta de entrada tem essa visão dessa amplitude, né? E aí eu queria apontar nessa imagem 2 coisas que eu acho que são bem importantes. Primeiro, o uso dessa cor nessa parede que tem o quadro do gato, né? Essa parede atrás dos 2 sofás. A gente optou por uma cor, um cinza esverdeado, para tentar dar uma coisa um pouco mais aconchegante, né? E para tentar justamente criar essa... na hora que a gente vê essa imagem, a primeira coisa, nosso olho vai lá na janela, lá longe, né? Então a gente criou essa cor nessa parede para poder criar essa segunda percepção de que aqui tem um ambiente que se delimita por essa cor, né? É uma segunda leitura. No primeiro momento a gente olha para a janela, no segundo momento a gente percebe que aqui tem um limite, tem uma sala aqui, apesar dela estar completamente né, atravessando o apartamento. E aí, queria falar também desse mobiliário que está aí. Esse sofá azul à direita e esse banco no meio são peças do Fernando Jäger, que a gente viu agora há pouco. Aqui à esquerda a gente tem um banquinho, que é uma mesinha lateral, que é um banquinho de piano comprado sei lá, num resgate de móveis antigos, e ao lado uma poltrona Zanini, né? Então a gente, eu queria chamar a atenção para dizer isso, que a gente colocou a Zanini aqui, né? Até para criar um ponto de destaque, né? É a única peça de fato de design mais cara, mas foi um investimento nesse conjunto aqui, né? Mas que tinha sentido para o cliente, porque a casa da tia do cliente tinha essa poltrona e ele queria resgatar isso, então ele topou investir nessa peça, por mais que fosse caro, porque tinha esse laço afetivo, né? E ela veio para este lugar, que é um lugar mais ou menos de passagem aqui, né? Porque o layout cria essa diagonal atravessando, né, a sala para poder chegar, né, na circulação principal ali. Então a gente escolheu essa peça, que é uma peça pequena, uma peça fácil de ser movida e ajustada em qualquer posição, que não obstrui a visão, mas que tinha também esse laço afetivo, né? E a gente cria um destaque para ela porque ela está compondo esse ambiente com outras peças que são, vamos dizer, de designers menores, vamos dizer, né? Ela não está competindo a atenção, né? Deixa eu ver se passa. Então aqui ela em destaque, né? Quem está no sofá cor de laranja olhando para a porta de entrada vê esse aparador, que de novo é uma peça do Fernando Jäger, e essa poltrona Zanini aí com um tecido geométrico que foi escolhido para fazer o restauro dela, né? E aí a cor, né, que eu falei que ela circunda este ambiente, essa cor verde acinzentada, né? Ela pega as 2 laterais e o fundo, ela faz esse U, né, amarrando esse ambiente. Eu ia comentar exatamente sobre isso, né, e como isso faz essa amarração do ambiente, né, como cria essa conexão, e aí, ao mesmo tempo, essa parede branca, não sei se vocês veem meu cursor, mas essa parede branca, né, que já mostra que tem um outro bloco desse lado direito, da qual ela faz parte, então, essas relações, né, como a cor estabelecem planos, né, e aí é muito elegante a forma com que tem o plano da porta azul, né, o plano da parede verde acinzentado e o plano que contempla e fecha isso, né, que é esse branco de teto e lateral, a partir de quadros, de elementos pessoais, né, e não só elementos pessoais enquanto quadros, mas de objetos, né, de recordações. Então, como que todos esses elementos criam uma composição agradável. Né, e aqui é a mesma vista um pouquinho afastada, já pegando um pouco, né, da cozinha e pegando, né, aqui o sofá. O que eu queria apontar
depois eu acho que vai aparecer uma imagem olhando para a cozinha, mas só para chamar a atenção que o fato de que essa parede branca, fazendo a transição entre o verde acinzentado e a cozinha, ela é uma parede que ela denuncia que a planta ela é um retângulo deslocado, né? E aí o nosso esforço foi, dá para ver que o sofá ele está deslocado aqui mais no eixo da mesa de jantar, né? Criando um vazio ali naquela entrada, né? Essa parede branca camufla isso, torna menos perceptível esse deslocamento, né? E eu digo isso para dizer o seguinte, que isso não foi uma coisa que foi pensada inicialmente no projeto. Isso foi uma coisa que foi percebida no local, sei lá, ao longo da obra, ao longo do desenvolvimento da execução, né? E aí surgiu essa questão, putz, tem essa coisa desigual, como é que a gente dá conta disso, né? E aí surgiu essa estratégia de usar a cor para criar esse deslocamento visual, né? Essa ilusão de ótica, né? E é interessante porque a partir dessas percepções a gente cria, né, um recurso, né, admite um recurso ora para camuflar, ora para, né, enfatizar. Então, quais recursos que utilizamos dentro das possibilidades de um projeto para atenuar algum, né, mesmo uma falha, alguma coisa, né, de construção, e algumas vezes a gente atenua e algumas vezes a gente enfatiza, criando, né, novas relações desse elemento que pode se transformar num transtorno ou não, a gente pode tirar partido disso. Exatamente. Né, e aqui, de novo, olhando agora frontalmente, né, essa parede, quem abre a porta de entrada, essa é a vista. Então a gente tem aquela meia paredinha que foi criada atrás do sofá laranja, e aí tem o escritório lá no ambiente posterior. E aí o sofá laranja dialoga com um quadro naquela parede que tem lá atrás, né, que foi escolhido aquele quadro para justamente criar esse diálogo. Né? Aqui à esquerda, depois a gente vai ver a cozinha, e a cozinha também tem elementos laranja. Então, no conjunto, esse sofá não fica tão deslocado como pode parecer nessa foto. O que eu queria chamar a atenção nessa imagem duas coisas. Primeiro, né, que a cor do sofá azul aqui reaparece numa poltrona que está lá no cantinho do outro cômodo, né, criando também... O tom não é exatamente o mesmo, mas é bem próximo, né? Então, cria um pouco essa conexão. E o tom de verde que foi escolhido para o cômodo lá de trás, né, que é o escritório, ele é um verde mais vibrante, é um verde com mais amarelo, é um verde mais alegre, né, mais iluminado. E esse que está aqui nesse primeiro plano é um verde mais sóbrio, um verde mais aconchegante, é um verde mais neutro, né? E a gente propositalmente usou dois tons diferentes e que não estão exatamente na mesma paleta, um não é tom sobre tom do outro, não é, né? Para justamente criar essa separação, essa volumetria que a gente consegue criar, né? A gente olha para essa imagem e o olho percebe, demora um pouco, mas percebe que são dois ambientes separados, né? A gente foi intencional não criar uma continuidade. Aqui a gente vê um pedaço da cozinha, né? Então, a encomenda desse projeto foi a seguinte: o cliente queria uma cozinha que fizesse referência à cozinha de infância dele, que era cor de laranja, né? Então, se fizesse a cozinha inteira cor de laranja, eu achei que ia ser demais. Então, a gente criou esse armário cor de laranja aqui à direita, que está suspenso, né? Que então é só um armário com 4 portas, um puxadorzinho preto para, né, manter a linguagem, né? Que a gente vai fazer um armário anos 70, não dá para ir com uma solução que seria usada hoje como uma cava, né? A gente foi para o puxadorzinho tradicionalzinho, e o laranja reaparece em alguns pontos, né? Porque o laranja é uma cor muito forte, muito vibrante, né?
Então, o cor de laranja apareceu no pote que tem aqui em cima da bancada, né? Também com um desenho meio anos 70, que foi garimpado. Ele reaparece ali numa das portas em cima do fogão, né? E aí, essa parede bem em frente que a gente está vendo, só para dizer que ela é a parede que faz o acesso à saída de serviço, né? Então, quando a gente olha essa parede onde tem o fogão, bem de frente, a gente vê à esquerda aquela porta de entrada, onde tem o verde acinzentado, e aí eu quis repetir esse mesmo verde acinzentado nessa parede do lado de cá para criar um pouco como se fosse essa continuidade entre as paredes, né? Que a pessoa que olha para a parede da pia da cozinha consegue ver simultaneamente, né? E aqui a visão daquele segundo cômodo, que era o escritório. Originalmente era o terceiro dormitório e que foi integrado, né, à sala. Essa parede branca que a gente vê aqui à direita é um pilar que, enfim, não poderia ser removido de forma alguma, e que é um pilar grande, e não está dentro de parede, ele está no meio aí, né, desse cômodo. Então, a gente pintou ele de branco para tentar amenizar a presença dele, né, uma vez que todas as paredes importantes externas estão com alguma cor, o branco vira um neutro, né. E daí a gente fez o layout ali do escritório, né, usando 2 poltronas de leitura na frente de uma estante e um tapete que meio que configura um ambiente e que também ilude o olho, né? Quer dizer, o tapete delimita o ambiente e sobra um pouco de piso de madeira ali para onde tem a mesa do escritório, né? Não dando para perceber que esse pilar interrompe o espaço, né? E é muito interessante quando a gente fala, né, de composição, estabelecer essa relação, né, de proporção. O tapete também é sempre um elemento duvidoso, né, principalmente não só para quem usa o espaço, mas para quem especifica, né, o tapete, para a gente que projeta, né, Fábio, o tapete é uma discussão, porque não só pela quantidade, diversidade, né, tipos diferentes, e o tapete vem aqui configurar, exatamente como você falou, configurar esse espaço de leitura, mas estabelecendo uma relação de equilíbrio por conta justamente desse pilar, entendendo a posição desse pilar, entendendo o uso dessa sala, né, de escritório, de leitura, de estante, né, como que a proporção, a dimensão desses elementos, como que eles estabelecem essa relação de equilíbrio, e aí a cor, a textura, né, de modo com que ele não brigue, ele conecta, ele é um elemento integrador, né, desse espaço. Então, ele acaba sendo importante nessa composição também. Eu subestimei muito na minha vida os tapetes. Aí, numa certa altura, eu comecei a entender a importância deles, não só para a percepção do espaço, mas também para isso, para o desenho do espaço, né? O tapete cria uma leitura visual, né, dos limites do espaço, ou das separações de espaços que, por exemplo, nesse projeto, são espaços que não tem nenhuma parede entre si, né? Mas visualmente os tapetes, né, configuram o que é cada um dos ambientes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem a última que mostra exatamente a continuidade, né, entre o verde acinzentado da parede da esquerda, ali onde tem os quadros e a porta, e a parede da direita ali, onde tem o espelho e que dá o acesso à saída de serviço, né? Outro elemento para chamar atenção nessa imagem é esse bloco central aí, que é uma ilha e a mesa, né, que foi também desenhado por mim e posicionado especificamente nesse ponto, né, criando esse uso desse espaço, né, de forma circular e integrada, né. Esse cano azul, ele estava dentro de uma parede, a parede que dividia a cozinha do corredor, né. Então, na verdade, essas cadeiras, na hora que elas estão em uso, é como se você estivesse com a cadeira
no que era a área daquele corredorzão central, né? Então, na verdade, eu, com essa distribuição aí da mesa, da ilha e da mesa, né, criei uma situação em que as cadeiras usam a área de circulação central como área útil. Quer dizer, uma área de corredor que seria perdida passou a ser integrada a uma área útil, né? E é interessante, né, quando você fala das conexões, das relações, né, de cor, e aqui a gente tem um cano azul, né, remetendo aos azuis do fundo, e se fosse tudo em outra cor, e esse cano azul, ele já dá uma identidade, né, porque inclusive tem o sofá azul num azul, essa poltrona que a gente vê a pontinha dela aqui, né, estabelecendo essa gradação de azuis, e o azul que é uma cor que relaxa, né, e que traz essa relação de moradia, de relaxamento, de aconchego, e ao mesmo tempo que o laranja, ele se faz presente de uma maneira muito delicada, né, com uma mão muito precisa ali de pontos de laranja, né, então a memória afetiva não está descartada, e estabelece uma conexão agora com o contemporâneo de uma maneira muito equilibrada nesse sentido. Exatamente. E essa coisa, né, de conseguir amarrar os elementos com essa essa composição, com esse equilíbrio, né? Quer dizer, é exatamente o que você falou, se esse cano fosse preto, se esse cano fosse de uma outra cor qualquer, né, ele viraria um elemento de destaque, mas como ele está amarrado com o resto das coisas, muita gente, o cliente conta que muita gente entra nesse apartamento e demora, assim, horas para se dar conta da existência desse cano. Em algum momento a pessoa fala, aqui não, cano? Porque ele agora ele integra como mais um elemento do espaço, ele compõe, né, ele faz parte de todos esses elementos dentro do design de interiores, né, e isso é muito interessante. Exatamente. Não sei se tem mais alguma imagem, acho que essa é a última. Deixa eu só voltar aqui, vamos lá. Pessoal, voltamos. O chat estava quietinho aqui, não sei se vocês nos ouviram bem. Queria primeiramente agradecer o arquiteto Fábio Frutuoso pela generosidade em compartilhar o seu conhecimento, os seus projetos, né? É um prazer revê-lo depois de tanto tempo. Né? A gente fica muito tempo sem se ver, sem se falar, e é assim, pessoal, vocês estabelecem essas relações aí com os colegas de vocês, e depois de muito tempo a gente volta a se falar em ótimas oportunidades como essa. A gente, acho que tem um tempinho, não sei até quanto tempo a gente tem, tinha imaginado até umas 7h30, por aí, mas se alguém quiser colocar, a gente pode estender um pouquinho mais, não sei os horários do Fábio, para questões, se alguém quiser colocar, fazer as suas colocações, a gente deixa aberto aqui o chat, e se alguém quiser falar também, tirar alguma dúvida, não sei, vocês nos ouviram? Oi, Ana, oi, Fábio, eu sou a Ana Paula, da TDI 44, tudo bom? Oi, tudo bem, Ana? Xará. Tudo jóia, Xará. É o seguinte, achei muito interessante, Fábio, o jeito que você lidou com aquele cano no meio de tudo daquela demolição e da reconstrução. Foi bastante interessante e uma coisa que não tinha como você mexer, né? Porque eu imagino que essa tubulação vem do apartamento de cima e segue para o apartamento de baixo, né? Mas foi muito legal o que você fez e achei assim fantástica a integração, né? Um apartamento extremamente compartimentado e você conseguiu dar um jeito muito legal, né? Eu não sei se eu teria essa ideia, mas esses projetos servem para abrir a nossa mente, né? Com realmente. certeza. Parabéns. Obrigado. O que eu sempre digo é que
a gente primeiro identifica o problema, e daí a gente procura a solução, né? Na hora que esse cano se apresentou, ele era o problema, né? E aí eu testei várias ideias, né? E aí essa fez sentido, né? O que eu sempre digo é que a resposta mais sincera, né, às coisas que a gente propõe é o olho. Na hora que você olha e aquilo parece bom, então, legal, né? Se você olha e parece que não está certo mesmo. Tem que procurar outra solução, né? Mas eu achei bastante interessante a sua solução. Foi muito legal. Obrigado. Seus projetos são muito bacanas. Bem legal. Obrigado. E, assim, ideias boas, esse negócio dos tapetes, né, da integração nos ambientes, as cores, né, isso aí é treino, eu imagino, né, gente? Porque, assim, eu estou fazendo o curso agora, né? Mas acho que isso é um treino, né, que você vai adquirindo com o tempo, né? O olho, bater o olho, ver, eu vou pôr uma cor assim, aqui quero eliminar quero dar uma sensação de amplitude, quero esconder determinado elemento, né? Acho que devagarzinho a gente chega lá, né? Com certeza. E é tentativa e erro. Hoje mesmo eu estava aqui procurando essas fotos para mandar para a Ana e eu achei os estudos dessa cozinha que eu fiz, né? São, eu acho que 25 testes que eu fiz de composição de cor para chegar nessa composição que tem 2 negocinhos laranja, né? É isso, você vai testando, não tem jeito, né? A grande vantagem é que a gente tem acesso a esses programas tipo SketchUp, né, para fazer projeto em 3D, e eles são um ótimo recurso para a gente fazer esses testes, né, de cor, de composição, né, como é que as coisas funcionam junto, né? Então, é isso, é tentando, não tem jeito. E uma coisa que a Ana comentou, Ana, é que a gente também fala, mas não dá tempo de falar tudo, né, Fábio? A gente tem um monte de coisa para falar, e aí eu vou aproveitar o que a minha xará colocou, essa relação dos tapetes, que, né, enquanto formação, né, de arquiteto moderno, né, Fábio? Os tapetes passavam um pouco sublimes, diria, né, no contexto, até a gente entrar no campo do design de interiores e começar realmente a se dedicar a esse tipo de projeto. E aqui o Fábio, se a gente lembrar, né, os 3 projetos que o Fábio contou, ele indicou o tapete como um formador, né, um conformador também, o quanto ele conformou os ambientes, né, o tapete. Então, naquele primeiro projeto, um tapete com linhas bem geométricas, diagonais muito singelas, né, compondo com uma mesa de linhas retas, acessível, e aí, num segundo momento, aquele tapete com uma trama, mais uma identidade, né, onde ele faz no discurso dele aquela relação, algo mais humano, para trazer personalidade dentro de um ambiente onde a gente tinha os tijolinhos, a parede em concreto, né, elementos muito generalistas até, se a gente começar a descrevê-los, mas aí vem um tapete numa configuração de linhas mais fluidas, né, curvas, e com linhas escuras, num contraste de maior identidade para aquele ambiente. E aqui, novamente, um tapete numa forma mais pesada, né, num material mais pesado, que conversa com toda essa madeira e não grande, né, quando eu disse de proporção, essa relação de mostrar, assim, o taco, que é a continuidade daquela sala, mas que aqui, o tapete, ele delimita essa área de leitura, ele tem uma estante atrás, ele estabelece uma relação, né, então ele cria esse ambiente dentro de um ambiente. Então, quando você fala do tapete, né, de uma maneira muito resumida, eu peguei a oportunidade para uma conversa que a gente já tinha feito aqui anteriormente. Obrigada, Ana. Não, eu que agradeço. Parabéns pelos projetos e pela iniciativa do aulão. Obrigada por compartilhar desse momento com a gente. Obrigado. Que está parecendo para mim que o Igor levantou a mão, é isso? Igor, vamos ver. Igor, pode falar. Oi, Fábio. Oi, Ana Paula. Primeiro, quero agradecer a aula. Foi muito legal os projetos que vocês apresentaram.
E, assim, eu sou arquiteto também, me formei agora em dezembro, e aí eu entrei por uma bolsa no Senac para poder continuar estudando design de interiores. E eu queria saber de vocês dois, hoje, qual que é a importância de uma especialização em interiores para quem está saindo da arquitetura e ainda não tem um conhecimento tão aprofundado, né, dessa parte de interiores, que o curso de arquitetura não foca tanto. Uhum. Olha, Fábio, a depois gente eu sai da falo. faculdade, a gente sai da faculdade de arquitetura sem ter a menor ideia do que se trata interiores, né? Exato. Eu trabalhei 10 anos com uma arquiteta que também, enfim, né, vinha da mesma formação e que da mesma forma também subestimava interiores, né? Eu fui começar a me aproximar de interiores quando eu comecei a fazer os meus próprios projetos, especialmente os de apartamentos, né, em São Paulo, e percebendo um pouco um ruído na relação com os clientes, como se os meus projetos não tivessem atendendo 100% a expectativa dos clientes, né, mas ainda de um jeito muito, sabe aquela coisa que fica meio no ar, que você não é dito, né, e aí numa certa altura eu comecei a conviver muito com outros designers de interior. Hoje meu escritório fica dentro de um cowork, que é uma aceleradora de escritórios de arquitetura, e lá eu divido espaço com vários designers de interiores, com vários decoradores, né? E aí, no convívio com eles, é que eu comecei a entender o que é esse universo de interiores, né? E aí eu comecei a fazer parcerias com alguns deles, porque eu entendi que eu não dava conta de fazer sozinho, né? Numa certa altura, enfim, você começa pelo convívio e pelo exercício, aprender e caminhar pelos seus próprios pés. Mas eu, num primeiro momento, comecei a fazer parcerias com designers de interiores, porque eu percebia que, assim, era um outro universo de questões, né? E que eu não dava conta sozinho, né, de descobrir esse vocabulário todo, né? Exatamente. E aí, então, eu acho que uma pós é um ótimo caminho para você se aproximar dessas questões, de um jeito mais organizado, de um jeito mais processado, de um jeito mais sistemático, né? Porque na vida real, se você vai aprender na raça, pode tomar muito mais tempo e pode vir muito mais fragmentado. Às vezes você achar que está dominando o assunto e você ainda tem várias falhas, né? Então, eu, na prática, fui aprender com os colegas decoradores fazendo o projeto. E aí, isso é uma coisa curiosa, eu acabei criando uma troca, né? Porque alguns colegas design de interiores começaram a ser contactados por ex-clientes para fazer projetos de construção de casas ou de grandes reformas que eles se sentiam inseguros para fazer sozinhos. Então, eles começaram a me chamar para fazer em parceria com eles esses projetos, né? E aí o resultado é muito legal, porque você tem todo um pensamento de arquitetura, né, como construção né, de uma edificação com toda a sua funcionalidade, todo o seu pensamento em si, junto com alguém que vem com essa mesma riqueza, né, e profundidade de pensamento para os ambientes internos, né? Então você consegue no conjunto criar uma coisa que é muito legal, né? Que é muito bacana. No meu caso foi um pouco também dessa experiência, porque Igor, a gente vai mesmo tentando acerto e erro. Eu não sei o quanto você teve de interiores na sua formação, né, de arquiteto, mas eu e o Fábio, a gente não teve nenhuma disciplina. Algumas faculdades, né, Fábio, tem uma ou duas disciplinas. Nós, na FAO, a gente não teve uma disciplina, era algo velado, né? Pegava mal falar de decoração lá. Entendo. A minha tive uma vez só, um semestre. Então, mas, Igor,
E a gente não teve isso na faculdade. E eu trabalhava, né, eu disse um pouco da minha experiência aqui no começo, você estava no começo, obrigada por estar desde o começo também, e aqueles que chegaram atrasados também, muito obrigada pela participação. Aí eu trabalhava no escritório onde eu já estava ficando especialista em projeto industrial, viajava, né, num dia num canto, outro dia no outro, inaugurando indústria, galpões de 5.000 metros quadrados, e aí dentro do escritório a prioridade eram os grandes projetos de arquitetura. E quando chegava, principalmente projeto de interiores, é para fazer a recepção. O meu chefe arquiteto, que é um professor da FAO, né, eu trabalhava junto a ele, é um arquiteto super conhecido, que gostava de grandes projetos, herdeiro do Rino Leve, então a gente tinha toda essa configuração dentro do escritório. E aí eu gostaria sempre de fazer. E ele começou a passar para mim esses projetos menores, porque eu me identificava com esses projetos. Menores no sentido de dimensão, né? De dimensional. Então, não com relação à qualidade, qualificação desses projetos. E aí era para fazer a recepção da fábrica, eu fazia a recepção da fábrica, e porque era algo que já eu tinha esse gosto, né, desde o final da faculdade. E foi por essa ausência mesmo de cada vez estar mais envolvida com esse tipo de projeto, que aí eu fui fazer a especialização. Eu senti essa carência na minha formação e fiz a especialização depois de 2, 3 anos de formada. Então, eu estava trabalhando nesse escritório já com mais projetos de interiores, porque aí o escritório viu, né, que tinha uma demanda e eu gostaria de assumir, então comecei a fazer isso dentro do escritório. E fui fazer a especialização no SENAC, que é esse curso hoje daqui da pós, né? Hoje aqui na Tita pós-graduação de design de interiores. E uma coisa que eu quero, não só como coordenadora do curso agora, mas falando como ex-aluna, foi fundamental para a minha formação por conta da especialização. A gente se dedica a esse campo, né, que é muito específico, se você já trabalha ou se quer trabalhar com isso, e a gente aborda isso no curso mesmo. A gente pode tratar com mais especificidade, né, as questões que envolvem o design de interiores. O design de interiores, ele aproxima muito essa relação humana, né, o quanto na arquitetura isso é um pouco mais, não diria distante, porque sim, o ser humano está sempre presente, ele é o protagonista quando a gente pensa em projeto, mas o quanto a gente tem de proximidade com o cliente, né, com quem vai morar ali, com quem vai sentar naquela poltrona que o Fábio mostrou, né? Muitas vezes acaba estabelecendo uma relação de proximidade onde e eu falo isso para os meus alunos, né, inclusive, o design de interiores, ele entrega o laço na porta, como eu comentei. A gente se envolve com aquele quadro que está ali, a gente ajuda a escolher as espécies, a gente vai lá e pinta, se é necessário, o cano, né? E a gente se envolve. Então, a profundidade, e isso a gente aborda muito no curso, a partir de disciplinas que elas se conversam entre si, o quanto a gente consegue aprofundar esse conhecimento a partir desse campo, né? Que é tão específico. Eu imagino que para vocês que estão, né, estudando ou que queiram estudar algo no campo do design de interiores, se a gente pensar só em materiais, né, em especificações, inclusive é uma limitação mesmo. Não dá para saber tudo, não dá para a gente ter o domínio de todas as madeiras, de todos os porcelanatos, mas dentro disso, né, se a gente conhece essa diversidade, se a gente entende até onde vai as características de cada material e sabendo fundamentar, então essa questão do conceito a gente trata muito, né, dentro das nossas disciplinas, o conceito do que é aquele material, para que ele serve, como que a gente usa as características, né, desse material. Aqui o Fábio mostrou vários exemplos, e aí por que a gente trouxe esse tema, né, além do mobiliário? Porque muitas vezes a gente gosta de uma poltrona, não sabe quem fez, então por que não?
vamos estudar isso, né? Vamos estudar quem fez, quem é esse designer, e a gente tem muitos designers premiados brasileiros que não são reconhecidos, inclusive para quem faz projeto. Então, essa abordagem, por isso que a especialização, né, quando a gente fala em especialização, é tratar desse campo de uma maneira muito específica, com muita propriedade, e é nesse caminho, nesse discurso que a gente aborda dentro do curso. Não sei se eu consegui te responder, Igor. Sim, foi muito bom. Obrigado. A gente traz um pouquinho das nossas experiências. Mais alguém? Eu vi que tinha a Caterine. Consegue falar? Eu sei que está com a mão levantada. Sim, sim, agora te ouço. Sim. Boa noite. Boa noite. Então, a minha dúvida é que eu dei uma reparada, né, que eu sou da área de paisagismo, né, resolvi dar uma... Oi! Tudo bem? Agora sei. Tudo bom? Tudo, bem-vinda. Então, eu reparei que desde o primeiro projeto do Fábio, a área da cozinha, principalmente, o pé direito é mais rebaixado. Isso já estava dentro da planta do projeto ou foi ele que colocou? Para trazer essa questão do mais aconchego e nas outras áreas aumentando aquela amplitude, não só com a questão das cores que ele usou, mas também dessa questão do pé direito para aumentar a iluminação do espaço. Foi proposital? Não. Eu sou da política de sempre que possível manter o maior pé direito possível, né? Então, quando não é necessário, eu jamais faço forro rebaixado. Sempre tem, aliás, isso é uma coisa que é super importante de dizer, parece óbvio, mas para muito cliente isso é tipo uma descoberta. Sempre existe uma solução para criar iluminação sem precisar rebaixar o forro. Rebaixar o forro. Ponto. Muitos clientes me olham e falam, mas como assim? Aí você começa a mostrar e o cliente fala, então tá, então não precisa, só vai rebaixar o forro se precisar, tá bom. Então, eu raramente faço rebaixo em forro. No primeiro projeto, que a gente viu que era o apartamento que tinha aquela gravura na parede, né? Tinha uma viga, né? Na passagem em cima de onde era a sala para a área da cozinha, né? Onde tem a mudança do piso de madeira para o piso de porcelanato. Mas para além dessa viga, a altura do pé direito era o mesmo da área da sala, que eu acho que na foto saiu uma sombra projetada ali, talvez tenha dado essa ilusão. Mas era a própria laje e na altura do pé direito normal, igual ao da sala, né? No segundo projeto, que era aquele apartamento com o tijolo aparente, lá sim tinha um rebaixo, e era um rebaixo que já existia. Na verdade, tinha uma viga cruzando ali, porque era a cozinha nova fica exatamente onde antes era o banheiro, né? E eu avancei um pouquinho a cozinha. Então a viga, que era o limite do banheiro, tá lá, ali em cima, né? E eu não quis fazer forro, não quis esconder, né? Então a viga tá lá. Da viga para o fundo da cozinha, eu fiz um pedacinho de forro de gesso só para não ficar um buraco lá. Um dente. É uma coisa tipo 50 centímetros de enchimento que eu fiz só. Mas da viga para o lado de quem está na sala, né, eu deixei a viga, deixei tudo aparente ali. E inclusive usei o armário da cozinha para o armário da cozinha é um volume que está todo com a mesma altura, né? Então, onde tem o pé direito um pouquinho mais baixo, o armário alto, né, encosta lá. E na hora que sai dessa área que tem o pé direito mais baixo, a parte de cima desse armário vira uma prateleira, né? Então, o próprio armário dá amarra esses dois ambientes com o pé direito, esses dois pedaços de pé direito diferentes. E no último projeto tinha um forro rebaixado, sim, porque tinha vigas contornando a cozinha original, né? Que era um quadrado. Mas na hora que eu juntei a cozinha com o quarto de empregada, que era ali vizinho, né,
tinha uma viga também em cima de cada parede do quarto da empregada. Então, o que aconteceu quando fizeram a demolição é que tinha uma viga contornando o que era a antiga cozinha e tinha uma viga que começava na lateral dessa viga principal e que continuava, né? E aí eu achei que estava muito esquisito esse monte de viga, né, flutuando ali. Então eu criei uma faixa de gesso só, rebaixado, bem em cima de onde tem aquela ilha, né, com a mesa, para esconder, para camuflar a presença dessa viga que começava num ponto que ia para lá. Então eu criei esse rebaixo e criei como se fosse a continuação dessa viga, né? Para organizar o espaço. Não foi porque eu precisava resolver a iluminação, não foi por causa de dar mais aconchego nem nada. É porque a distribuição das vigas ia criar uma leitura caótica do espaço. Então eu usei o gesso para poder, como elemento estruturador visual mesmo, assim, para a pessoa que está na sala olhar para a cozinha e ter essa sensação de continuidade, né? Então é isso. O gesso às vezes a gente usa para esconder alguma tubulação ou para dar acabamento em alguma coisa, ou quando a gente derruba alguma parede e às vezes a gente tem alturas diferentes, às vezes o gesso serve para você poder juntar esses dois pedaços, né? E nesse caso para poder justamente, né, criar essa integração visual. Mas eu não acho que tenha necessidade de gesso para, por exemplo, criar uma sensação de aconchego, né? Um recurso muito mais simples e barato é, por exemplo, trabalhar com uma cor. Uma cor. Né? Você trabalha com uma cor, um cinza, um off-white, ou mesmo uma cor escura, isso cria um pouco essa sensação de rebaixamento, né? A gente fez um escritório no ano passado, eu fiz com mais 3 colegas, e sexta-feira a gente foi fotografar. É um espaço que tem um pé direito duplo, e a cor da empresa é um azul escuro. A gente usou esse azul escuro, cor da empresa, para pintar toda a laje aparente lá do pé direito duplo. Apesar de ser pé direito duplo, apesar de ter um monte de vidro de divisória, essa pintura nessa laje dá uma super sensação de que não é tão grande assim o espaço, quer dizer, que não é tão alto, que não é tão impessoal, né? E dá uma super sensação de que é um lugar aconchegante, né? Imagina só, num lugar com pé direito de 6 metros, que é um pé direito de uma igreja, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, espero que sim. Respondeu sim, obrigada. Respondeu? Para quem está fora, né, da área, daí é bom a gente ter essa interação, né? Porque Sim. A questão é força, daí quando você vê ele começou a falar das cores, nossa, bem interessante, daí eu vi a questão mesmo das próprias imagens, né? Com esse pé direito mais alto, nossa, mas será que ele mexeu no pé direito ou não? Por outro lado, você viu que tem planta em todas as fotos, né? Sim. Todas elas têm. Caterine. Inclusive, eu gostei do vaso da terceira, né? Que está do lado do sofá laranja. Aquele vaso também remete muito à década de 80, né? É um garimpo, aquele vaso. A gente garimpou, exatamente. A gente pegou esse vaso, a gente pegou emprestado para as fotos, não é do cliente, não. É um garimpo. É um garimpo. E Caterine, você viu que, como o Fábio colocou, tem plantas em todos os projetos, e é muito interessante você sendo da área de paisagismo, o quanto a contribuição, né, de vocês dentro dos nossos projetos de interiores, e cada vez mais essa relação, né, de a gente não chegou nem a abordar ainda essa relação também, né, de paisagismo, o quanto isso vem se configurar, e é um dos elementos também primordiais, principalmente nos ambientes residenciais, porque a gente tratou aqui de ambientes residenciais, mas o quanto isso enaltece esses nossos ambientes. Naquele primeiro projeto do Fábio, quando eu falei da relação da estante com o cachepô ali, o que estava estabelecendo fisicamente a relação era a vegetação de uma que caía
e da outra que subia, né? Então aquele verde, aquela textura, e aí não só com relação à humanização desse espaço, e aí eu falo humanização porque traz vida, né? Então essa relação para nós, né, do design de interiores é muito relevante mesmo, né? Ele é significativo, ele é um elemento compositivo mesmo dos nossos projetos, com relação, quando a gente fala de cor, quando a gente fala de textura, isso sem falar das condições naturais, né, da própria vegetação. Então, o quanto isso é parte e sim faz como né, faz parte dos nossos componentes. A gente não, acho que em nenhum projeto, não sei, dá para ficar exime, né, a questão da vegetação, do paisagismo. Então, isso faz parte, isso é um elemento compositivo dentro de interiores, sim, sem dúvida. Obrigada, viu? Obrigada eu, pelo aluno também. Obrigada. Boa noite. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Não. Não. Então, eu vou agradecer a todos que... Deixa eu só ver aqui se eu vejo quem está aqui, que agora eu não consigo... Ah, pronto, agora vejo quem está aqui. Quero agradecer muito, Fábio, arquiteto Fábio Frutuoso, a parceria, né, a generosidade em compartilhar os seus projetos, as suas ideias, os seus questionamentos sobre interiores. Espero que para quem esteve aqui conosco tenha distraído um pouquinho dessas possibilidades que você nos apresentou. Obrigada a todos por estar aqui, né? Não consigo ver agora os nomes de novo de vocês, mas muito obrigada. Obrigada pela presença, por participar, e acompanhem os próximos aulões aqui que seguem durante essa quarentena, tá bem, pessoal? Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, valeu. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Obrigada. Tchau.